Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos continuar agora a nossa discussão sobre os parâmetros e as estatísticas no conjunto de dados, né? Na parte, então, das estatísticas de ordem, no caso, tá? A gente já havia visto a moda, etc. Então, agora vamos ver outras, né? E a moda é uma estatística do nível nominal. Então, agora nós vamos para o nível ordinal, né? E vamos ver quais são as estatísticas próprias desse nível ordinal, tá? Bom, então, nós devemos considerar que quando uma característica do fenômeno, né, em estudo, apresentar uma natureza graduável, né, exigindo que a mensuração se dê no nível ordinal, isso vai implicar que a variável também seja uma variável ordinal. Tá? Sendo assim, os valores que a variável pode assumir, eles vão se caracterizar por possuírem uma ordem intrínseca e natural, quer dizer, da própria natureza do fenômeno. Tá? Não é uma ordem imposta de fora para dentro, mas nasce com o próprio fenômeno. Bom, o que significa isso? Vai significar que as unidades estatísticas da população ou da amostra, se a gente estiver trabalhando com a amostra, né, essas unidades estatísticas podem ser organizadas, né, pela ordem dos valores da variável, tá? Em sentido crescente, né, valores esses que, após ordenados, eles vão constituir o que a gente chama tecnicamente de um rol de dados. Tá? Então, o rol de dados nada mais é do que os dados, né, no nível ordinal, colocados em ordem crescente. Tá, ok? Se a gente pegar, por exemplo, como a altura das pessoas, né? A gente tem um grupo de pessoas, sei lá, com 20, 30 pessoas, assim, e se você colocar as medidas de altura em ordem, quer dizer, a altura do pessoal em ordem, é como aquela ideia de a gente fazer uma fila pela altura, né? Então você vai enxergar a altura como se fosse aquela escadinha. Você fisicamente você vê esse crescimento, né? Pela altura das cabeças das pessoas, ok? É essa a ideia que está aí por trás. Então, as alturas dessas pessoas formariam o rol de dados. Mas como essas variáveis são do nível ordinal, pode ser que elas sejam categóricas também, entendeu? Então, as categorias é que estariam em ordem, tá? Bem, funciona. Então, na prática, essa ideia do rol de dados funciona como uma formação de uma fila, né, de unidades estatísticas ordenadas pelos valores crescentes da variável. Tá? Cada posição dessa fila, né, a gente chama de um posto. Tá? Então, se a gente tem o caso de uma população, né, se a gente tem N unidades estatísticas, a ordenação dessas unidades estatísticas pelo valor da variável, essa ordenação vai possuir, então, N maiúsculo posto, ou seja, a quantidade de indivíduos que tem, de unidades estatísticas que tem no grupo todo. Se a gente estiver no caso da amostra, ao invés desse N maiúsculo, vai ser um N minúsculo, ou seja, temos N postos, né, seja em população ou seja em amostra. Tá? Bem, essa identificação dos postos, então, vai ser a identificação das posições nessa ordenação. E essas posições vão ser numeradas de 1 até N. Tá? Então, eu tenho N posições. E que eu identifico os postos com essa numeração. Tá? Pode ocorrer que duas unidades estatísticas diferentes têm o mesmo valor da variável. Então, ocorre um empate quando as unidades estatísticas diferentes possuírem valores iguais dessa variável que você está considerando, né? E as duas unidades ocupam o mesmo posto. Isso é que é importante. A ideia do empate são mais de uma unidade estatística no mesmo posto. Tá? A identificação do posto
seguinte ao empate é igual à identificação daquela posição da fila original. Vamos supor que o empate esteja no quinto quer dizer, na quinta e sexta posição ocorreria o mesmo valor, então é um valor empatado, tá? A gente diz que está todo mundo no quinto posto, né? Depois a gente vai ver como é que é isso daí. A gente diz, dá um posto, e aí o seguinte não seria o sexto, seria o sétimo, já que se eu tivesse dois empatados aí nesse nível, então o próximo posto na fila seria o sétimo e não o sexto, por exemplo, tá? Então é isso que eu quis dizer aí, ok? O último posto da fila vai ser o posto N, seja a população ou seja a amostra, tá bom? Ou então a média dos postos desses maiores valores da fila. Vamos supor que eu tenha dois valores maiores de todos e esses dois formam lá o penúltimo e o último lugares, né? Esses dois postos não vão ser igual ao N, mas vão ser igual ao N menos 1 mais o N dividido por 2, ou seja, a média dos dois últimos, né? Se forem, por exemplo, os postos empatados forem, eu tiver uma amostra de tamanho 30, por exemplo, e os postos empatados forem a posição 29 e a posição 30, o posto desses dois valores, que são iguais, vai ser a média desses dois postos. 29 e 30 vai ficar como 29,5, né? Como se fosse o posto 29,5 ocupado por dois valores. Tá bem? É essa ideia que está nesse parágrafo aí. Tá? Depois a gente vai ver como é que essa coisa vai funcionar. Bom, vamos agora para dar um exemplo com valores categóricos, né? No caso ordinais, já que é o primeiro nível de mensuração que apresenta a ordem, né? Então vamos considerar então uma amostra com 5 unidades estatísticas, né? E a variável nível de dor. A variável nível de dor tem os seus valores categóricos, né? Por exemplo, sem dor, dor leve, dor moderada e dor intensa. Tá bom? E essas 5 unidades estatísticas, que aí no caso vão ser, no exemplo aqui vão ser pacientes, né? A gente vai organizar por exemplo, uma série estatística, né? Onde nessa série estatística eu vou ter de um lado o nome das unidades, né? Aí no caso aí está a sigla das pessoas, né? E do outro lado, na outra coluna, o nível de dor de cada uma, tá? Então tem aí o ABM no primeiro tem o nível leve, o DLA tem um nível intensa, dor intensa, né? O CH, que é o terceiro, tem um nível sem dor, o ND tem dor intensa e MMD tem dor moderada, tá? Então os valores que a variável assume são esses que estão aí nessa ordem de medida, que as pessoas chegaram ao acaso, então você vai ter leve, intenso, sem dor, intensa e moderada, tá? Bom, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que ordenar, né, as unidades estatísticas pelos valores da variável, ou seja, segundo o nível de dor. Então, o nível de dor, quer dizer, a dor, quer dizer, o nível menos intenso de dor é o sem dor, tá? Então, é ele que deve aparecer em primeiro lugar aí, tá? Então, o sem dor, que é do indivíduo CH, vai aparecer em primeiro, depois você passa para o próximo nível que tinha lá, que seria o nível leve, tá? Que era aquele primeiro que estava, o tal do ABM, tá? Depois entra o nível moderado e depois vem o nível de dor intensa, que são duas pessoas que tem lá, né? Duas unidades. Então você coloca essas duas unidades aí juntas, né? Uma numa linha e outra na outra, conforme até como estavam lá, não precisa. Se você quiser, você pode até botar os indivíduos em ordem alfabética do lado de lá, mas do lado de cá, direito, você vai ter os dois com dor intensa. E aí, evidentemente, você já percebeu aí que esses dois indivíduos estão empatados nesses dois últimos
pontos aí, né, nessas duas últimas posições. Bom, então o que a gente vai ter que fazer? Depois que eu coloquei em ordem pelos valores da variável, né, pelo nível de dor, aí eu identifico as posições. Eu tenho então o sem dor na primeira posição, o leve na segunda, a moderada está na terceira posição, um intenso está na quarta e o outro intenso está na quinta, tá? Então agora isso são as posições. Então vamos ver agora como é que ficam os postos, né, desses indivíduos, tá? O primeiro, que é o sem dor, só tem ele, então ele é o posto, é o primeiro posto, o posto 1, tá? O segundo, que é o leve, aquele indivíduo, o ABM, está no posto 2, tá? Porque também só tem um leve. Moderado está no posto 3, porque só tem um leve. Agora, a dor intensa, que esses dois indivíduos aí, eles estão empatados, né, com esse nível de dor. Como eles ocupavam a quarta e a quinta posição, né, o nível deles, né, o posto deles vai ser o posto 4,5, 4,5. É como se eles estivessem no 4,5 lugar, os dois juntos ali, né, ocupando empatadamente aquele ponto. Entenderam? Então os postos desses 5 valores é o posto 1, o posto 2, o posto 3, o posto 4,5 e o posto 4,5, porque os dois últimos são empatados. Tá bem? Se eu quiser reescrever essa tabela segundo aquela primeira da série estatística, né, voltar àquela ordem, sei lá, por cargas d'água, eu tenho então que aparecer aí com os postos todos colocados vamos dizer assim, no valor correto, né? Então, o ABM, que é dor leve, ele está no posto 2, né? O DLA, que é o intenso, ele está no posto 4,5 e por aí vai, tá? Então, essa ordem dos postos não precisa, em princípio, ficar indicada na tabela ordenada, mas o que é importante é essa primeira tabela, essa quarta tabela, né? Quarta tabela, que é a tabela que mostra a formação dos postos, a identificação dos postos, né? Ok? Então os postos aí são 1, 2, 3, 4,5 e 4,5. Tá bem? Bem, então vamos agora dar um exemplo numérico, que é para a gente perceber como é que essa coisa funciona com uma variável, que é uma variável numérica, né? Se eu posso fazer isso no nível nominal, eu vou poder fazer isso no nível intervalar e no nível de razão, com os valores da variável, que agora são valores numéricos, né? Mas enquanto números, eles têm ordem. Então posso ordená-los e posso ver os postos que cada valor ocupa, cada valor numérico, né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma amostra com 8 indivíduos, 8 unidades estatísticas, né, e considerar a variável, por exemplo, a variável número de dias de internação, né, os números de dias de internação podem ser desde 0 até lá quantos forem todos eles inteiros, tá bom? Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, são todos valores possíveis, tá? Então, cada paciente atendido aí vai formar uma série estatística que dá vamos dizer, o nome do paciente, ou a sigla, no caso do paciente, e quantos dias cada um desses pacientes, né, ficou de internação. Então, o número de dias do primeiro de internação, né, são 6 dias, né? O DLA são 6 dias, o CH foram 4 dias, a UND 3 dias, MMD 6 dias, GWNL 8 dias, e por aí vai o YFZ 10 dias, e o último ali da lista é o TF com 8 dias de internação, tá? Então, essa série estatística, eu posso agora ordenar esses pacientes segundo o valor da variável, ou seja, segundo o número de dias de internação.
Tá? Então vai gerar esse tipo de coisa. O UND que estava escrito lá na quarta linha passa a ser o da primeira, porque a quantidade de dias de internação dele foram 3 dias, e é o menor valor de dias de internação aí. Tá? Depois vem 4 dias com aquele indivíduo chamado lá CH, depois surge o 6 dias, né? Não existem 5 dias aí nessa lista, então passa para 6 dias e tem 3 indivíduos com 6 dias de internação. Então eles ficam nessa tabela, né, da ordenação pelos valores da variável, os 3 aparecem em seguida. Tá? 6, 6, 6. Depois tem 8, né? Não existe 7, então tem 8 e tem 8 duas vezes, são 2 pacientes com 8 dias de internação e um paciente com 10 dias de internação, que não tem mais maior do que isso, então esse aí a gente tem a lista dos 8 pacientes ordenados pelo valor da variável. Agora vamos ver que postos esses valores ocupam. Tá? Então, o posto do primeiro, com 3 dias, vai ser o posto 1, né? Não tem empate aí. O posto 2, né, o segundo posto, é do CH com 4 dias também, é o único que está com 4 dias de internação, então é o segundo posto. Os outros 3 seguintes, né, ocupariam a posição 3, 4 e 5, e estão 6 dias de internação todos os 3. Tá? Seguido da quinta posição e da sexta, da sexta posição e da sétima posição, ocupados pelos valores 8, né, 8 dias de internação. E, finalmente, a oitava posição, ocupada pelos 10 dias de internação. Tá? Então, agora, que postos, né, teriam esses valores? Então, o primeiro, que tem 3 dias, os 3 dias estarão no posto 1, correspondendo ao indivíduo, né, o ND. Tá? O segundo posto, o posto 2, é ocupado pelo valor 4 dias, que corresponde ao sujeito CH. Tá? O terceiro, quarto e quinto postos estão ocupados pelo valor 6. Tá? Então são 3 postos, são 3 posições ocupadas pelo valor 6. Então você tem a posição 3, a posição 4 e a posição 5 ocupadas pelo valor 6. Qual vai ser o posto desses 3 valores 6? Né? Pega a posição 3, né, o valor 3, o número 4 da quarta posição, 3 e 4, 7, e o número 5 da quinta posição. 3, 4 e 5, né? Então isso vai dar 3 e 4, 7. E 5, segunda posição, desculpa, estou falando errado aqui. Né? O AMB, o primeiro 6, aparece na terceira posição. 3, na quarta posição ele está de novo, 3 e 4. 3 e 4, 7, mais a quinta posição, 12, né? 3 mais 4 mais 5 dá 12. Se eu dividir por 3 posições, vai ser 12 dividido por 3, vai dar 4. Então, esse 4 é o posto desses 3 valores 6 que estão aí. Tá? Por isso que aparece lá o posto dos 3 com o valor 4. Tá? Os 3 estão empatados. E o posto 5 e o posto 6, eles aparecem empatados também. O valor 8 aparece empatado nesses 2 postos. Né? 5 e 6, ou perdão, 6 e 7, a média entre 6 e 7 é 6,5. Não é isso? Então, por isso, o posto desses 2 indivíduos penúltimos aí é
6,5. Tá? E o último, como não tem nenhum empate, é o posto 8, que é a seguinte posição, a posição correspondente a ele na nota anterior, na tabela anterior aí do lado, tá? Ok? Então, só para ver se a gente sintetiza isso, o posto do valor 3 dias é o primeiro posto, o segundo posto é o do valor 4, né? E os outros 3 postos, né, da posição 3, da posição 4 e da posição 5, o posto desses 3 valores é 4. Por quê? O 4 é a média de 3 mais 4 mais 5. Terceira posição, quarta posição, quinta posição. 3 mais 4, 7 mais 5, 12, dividido por 3, vai dar 4. Ou seja, a posição 4 é o posto desses 3 valores aí. Depois segue a quinta, a sexta e a sétima posições com o valor 8 nas duas. Então, também, a sexta posição, sétima posição, a média entre 6 e 7 é 6,5. Então, o posto desses dois valores, né, que estão marcados aí com 8 dias, vão ser o posto 6,5 para os dois. E o último da fila tem o posto 8, porque é a 8ª posição na fila. Tá bom? É isso que a gente quis dizer aí com esse escalonamento aí por postos. Ok? Bom, uma estatística de ordem, né? Agora vamos ver as estatísticas de ordem, tá? Que são as medidas, resumo, do nível de mensuração ordinal. Por enquanto a gente só falou de postos, né? Mas agora vamos ver o seguinte: que estatísticas de ordem eu posso ter nesse nível ordinal, né? Genericamente ela se chama estatística de ordem. Então, uma estatística de ordem é um valor da variável que a gente pode chamá-los também de quantil, né? Uma estatística de ordem também se chama quantil, ou ainda mais raramente a gente pode encontrar isso com o nome de ponto de corte, tá? A função dele, né, a função dessa estatística de ordem, desse quantil, é segmentar a totalidade de unidades estatísticas ou da amostra, né, em 2 grupos, né? Aquelas unidades estatísticas formando o primeiro grupo, né, ele é formado por aqueles valores, né, da variável que sejam no máximo iguais ao valor da estatística de ordem, do quantil. Tá certo? Então é como se a gente cortasse o todo em duas metades, né? Uma que fica até o quantil e a outra metade, o segundo grupo, formado pelas unidades estatísticas, sejam no mínimo iguais a eles, deles para frente, né? Desse valor da estatística de ordem para frente. Então, são esses 2 grupos de unidades estatísticas que ficam formados pelo corte, que é o quantil, tá certo? Mas para isso você tem que colocar todos em ordem antes de dar o corte, né? Antes de saber onde é que vai ser o corte, em que posição vai ser o corte, tá bom? As principais estatísticas de ordem, né, são o que a gente conhece como mediana, já deve ser do conhecimento de vocês, né? Temos também os quartis, né? Existem, na verdade, são 3 quartis, por isso que primeiro quartil, segundo e terceiro quartil. Todos eles seriam então os quartis, os quintis, né? Os decis e os percentis. Esses são as principais estatísticas de ordem que a gente vai dar uma olhada nelas todas, tá? Bom, uma outra coisa fundamental, quer dizer, uma entidade fundamental para que nas distribuições de frequência a gente consiga identificar uma estatística de ordem, saber qual é essa estatística,
seja ela qual for dessas que a gente falou aí, é a frequência acumulada, né? Sem a frequência acumulada, eu não consigo identificar essas estatísticas de ordem, tá? Então, essas frequências acumuladas, seja ela pelo absoluto, pela relativa ou pelo percentual, não importa, né? Essas frequências acumuladas são fundamentais para a gente encontrar a posição da estatística, tá? De ordem, seja ela qual for. Então, a primeira coisa a fazer é identificar as frequências acumuladas. Corresponde à ideia de botar em ordem todos os valores, tá? Outro conceito interessante nessa análise ordinal de dados, né, é o conceito de profundidade, né? Profundidade da estatística, onde é que ela está no meio daqueles números, daqueles valores todos, né? A profundidade, então, se define pela quantidade de posições que a gente tem que percorrer desde o início do rol de dados até encontrar a posição onde se encontra essa estatística desejada. Tá? Então é como se você partisse do início da fila e fosse até o ponto onde essa estatística está. Isso aí vai ser a profundidade da estatística, ou seja, quantas posições eu tenho que entrar ali dentro daquela fila. Ok? Então, essas são as primeiras noções para a gente então agora começar a ver as estatísticas de ordem em si. Tá? Eu vou dar uma interrompida aqui para a gente continuar no próximo segmento.